Veja no ICL Notícias, segunda edição. De nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. Caminho aberto para a prisão. Um dia depois de ser denunciado por golpe de Estado, Bolsonaro faz reuniões em Brasília para articular a anistia. Xandão liberou. Ministro do STF torna pública a delação premiada de Mauro Cid, que embasou denúncia da PGR. Ex-ajudante de ordens criminosas, Cid revelou segredos do golpe, planos para matar Lula e Xandão, além de repasses de dinheiro das joias para Jair Bolsonaro. Lula cauteloso. O que pensa o presidente sobre a denúncia contra Jair Bolsonaro? Chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube e também no canal da Voz Trabalhadora e na Pop TV, para você que nos acompanha pelo Rio Grande do Sul. Boa noite para você também. Esse que é o dia seguinte à denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro. Chico Sá, Rodrigo Viana, longo dia, né? Começou ontem e não acabou mais. O dia que não acabou, né? Agora vai até a prisão. Até a prisão vai ser esse o tom, né? A gente entra em ritmo de carnaval de um jeito bem Não, diferente. o que eu ia te perguntar é se o seu figurino já tinha sido decidido previamente. Tem assim... Não, né? Foi uma coincidência essa... Foi uma esse tom. coincidência, Thiago Barcelos não brincou. Não brincou na previsão. Ele estava sintonizado, com os tempos. Com o Gonê, com os tempos. É isso, né? Um recadinho aí pro Jair Bolsonaro, que está preocupado, fazendo reuniões em Brasília. Eu vou avançar logo aqui, a gente tem muito assunto, Gabi. Simbora. Para o nosso... para a nossa abertura, e daqui a pouco Heloísa Vilela, o Leandro Demore, e teremos dois advogados aqui, o Arruda Botelho e o Valber Agar, para ajudar a gente a entender, né, a dimensão desta denúncia, que tem um caráter histórico. Eu queria começar por aí, né? Jornalista abusa muito desse termo, é histórico, não sei o que é histórico. Mas nesse caso, é uma denúncia histórica, e eu falei isso ontem na transmissão que o ICL fez, logo que a denúncia saiu, toda a equipe do ICL, né, transmitiu em caráter extraordinário, e eu ressaltei isso. É histórico porque pela primeira vez a Justiça Civil no Brasil está se preparando, está se encaminhando para punir militares de alta patente por terem atentado contra a democracia, por terem ameaçado a sociedade de forma violenta, como já fizeram tantas vezes, como fizeram especialmente em 64. Essa é uma grande novidade no Brasil. Em 64, logo depois do golpe, vários generais foram punidos. Sabe por quê? Porque não queriam aderir ao golpe. Aí foram punidos pelos golpistas. Então, é a primeira vez que a Justiça Civil vai punir, vai julgar militares de alta patente, generais, um almirante, coronéis, tenente-coronéis e até um capitão, né? O capitão Bolsonaro, por atentar contra a ordem democrática. Isso é importante e é histórico e a gente deve se orgulhar disso. Porque os Estados Unidos, por exemplo, não fizeram, né? Não puniram agora há pouco tempo os golpistas do Capitólio. O Brasil tem a chance de fazer o que não fez após o fim da ditadura de 64. Então, o primeiro passo é lembrar isso, que nós estamos realmente diante de um fato histórico, ainda mais estamos às vésperas do Oscar, com Ainda Estou Aqui, com o filme que conta a história de um personagem que foi preso, torturado e desapareceu. O corpo até hoje não apareceu. Rubens Paiva, a história da viúva, da família, da Eunice Paiva, que resistiu enquanto o marido foi torturado e teve o corpo desaparecido. Nunca foi devolvido para a família para que pudesse fazer o enterro.
Está na véspera do Oscar, que pode dar o primeiro Oscar para o Brasil, né, contando justamente essa história, essa ferida aberta no Brasil da época da ditadura. Ainda estou aqui, né? Então, ainda estamos aqui e pretendemos punir os golpistas de 2022 e 2023. É realmente um fato histórico. A reação da família Bolsonaro ao documento apresentado pelo procurador-geral foi pífia, foi lamentável, foi típica da família Bolsonaro, né? Vamos tirar, então, a família Paiva, né, que não tem nada a ver com a família Bolsonaro, porque eu quero falar, o Eduardo Bolsonaro, a postagem que ele fez refutando a denúncia é de uma indigência que combina perfeitamente com o bolsonarismo. Ele, olha só, numa tela em que estavam ele e aqui embaixo Paulo Figueiredo, que é o neto do João Figueiredo, o neto do último ditador de 64. O último dos generais era o João Figueiredo, esse aqui é o Paulo. Está denunciado também, Chico, é um dos poucos civis. Está denunciado por inflamar os milicos via Rádio Jovem Pan. Ele inflamava o público com fake news e tinha recados diretos para causar, intimidar, deixar todo mundo com medo de não aderir ao golpe. Exatamente. Então aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro, ele, filho de um golpista, ao lado do neto de outro golpista ditador, ele fez essa postagem, debochando, dizendo assim, como assim o meu pai, Jair Bolsonaro, está sendo indiciado por um golpe? Ele estava em 8 de janeiro em Orlando com o Mickey. Isso foi durante o governo Biden, cheio de pessoas que odeiam o Bolsonaro. É por isso que esse é o golpe de Estado da Disneylândia. Ele está tratando todo mundo como se tivesse a mesma maturidade, a mesma idade mental dele, Eduardo Bolsonaro. Qual é o raciocínio dele? Meu pai nem estava aqui no 8 de janeiro. Como que ele pode ter liderado o golpe? Bom, o Bolsonaro foi embora justamente para isso. Por isso que ele não transmite o cargo. Para estar longe no momento em que acontecesse esse desfecho golpista. Então, o raciocínio do Eduardo, achando que todo mundo é trouxa. Mas não é, viu, Eduardo? Não é. Isso aqui que você falou pode convencer o gado mais radicalizado, o seu gado, que come capim e engole as besteiras que vocês falam. Mas aqueles setores mais ao centro, mais moderados, até de centro-direita ou de direita, vão olhar isso aqui e falar, mas ele acha que está enganando, está lidando com quem? Porque a denúncia do Gonê, quem lê do começo ao fim, e eu li ontem e hoje, não fala do 8 de janeiro apenas. Ele deixa claro que o 8 de janeiro foi o desfecho de um processo que durou meses. Começou já logo depois da posse e se acentuou a partir de 2021. Então esse raciocínio do Eduardo Bolsonaro é para tentar dar algum argumento para a turma dele, mas não vai convencer ninguém na área jurídica e vai inclusive ridicularizar, como já ridicularizou, dizendo que não houve o golpe é o golpe da Disneylândia. Vai brincando, Eduardo Bolsonaro, vai brincando e depois você termina brincando com o teu pai na cadeia. Vamos dar uma olhada em alguns trechos da denúncia do Gonê, em que ele deixa claro como é que isso tudo foi um processo, né? Eu separei aqui alguns trechos da denúncia, 3 apenas, em que o Paulo Gonê explica melhor isso. Então, na página 7, ele diz o seguinte, logo no comecinho, tem mais de 200 páginas, né? A peça acusatória minudencia, quer dizer, traz em detalhes trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. A conjuração tem antecedentes que a explicam e se desenvolve em fases, momentos e ações ao longo de um tempo considerável, diz o Gonê. Os delitos descritos não são de ocorrência instantânea. Então não é o 8 de janeiro, viu, Eduardo Bolsonaro? Mas se desenrolam em cadeia de acontecimentos, alguns com mais marcante visibilidade do que outros, sempre articulados ao mesmo objetivo. E aqui está importante, ó. Aqui está o mais importante. O mesmo objetivo, o de a organização, tendo à frente o então presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixar o poder ou a ele retornar pela força ameaçado ou exercida, contrariando o resultado apurado da vontade popular nas urnas. Então, é um processo. Isso que o Gonê deixa claro, né? O objetivo é que a organização criminosa
né, não deixaria o poder. O objetivo era não deixar o poder, permanecer no poder, ou então retornar a ele dando golpe no Lula, que ganhou a eleição. Era esse o objetivo, e isso teve várias fases, ele explica aqui. Não é uma ocorrência instantânea. Vamos para a próxima página, outro trecho aqui também da denúncia, página 8. Para melhor compreensão dos fatos, convém recordar que a partir de 2021, o presidente da República adotou o crescente tom de ruptura com a normalidade institucional nos seus repetidos pronunciamentos públicos, em que se mostrava descontente com decisões de tribunais superiores. Essa escalada ganhou um impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva, visto como o mais forte contendor na disputa de 22, tornou-se elegível, em virtude da anulação de condenações criminais. Então, o que diz o Gonê? A partir de 21, o Bolsonaro foi acentuando esse discurso golpista. Em 22 de março de 21, poucos dias depois de Lula haver superado a causa da inelegibilidade, o grupo de apoio do então presidente da República, Bolsonaro, que formará o núcleo da organização criminosa, cogitou de o presidente abertamente passar a afrontar e a desobedecer decisões do Supremo Tribunal Federal, chegando a criar um plano de contingenciamento e fuga para o Bolsonaro, já em 21. Ele vai listando aqui esse processo. Nós vamos daqui a pouco trazer. Teve reunião com os embaixadores, teve reunião dentro do Palácio, reunião golpista, teve planilha, teve o punhal verde e amarelo. Olha, é uma sequência, Eduardo Bolsonaro. Não adianta fazer piada dizendo que é o golpe da Disneylândia, porque é o golpe dos discursos golpistas do Bolsonaro, é o golpe do ataque às urnas em reunião com o embaixador, é o golpe em que ele sobe no carro de som na Avenida Paulista e diz que não respeitaria mais o Supremo Tribunal Federal. Há várias camadas. É o golpe da agenda do general Heleno. É o golpe dos recados passados pelo Braga Neto. Então, é uma preparação golpista que tem várias fases e é isso que deixa claro o Gonê. Acho que é isso que eu queria marcar aqui nessa abertura. Não é o 8 de janeiro, é o processo golpista. E o Bolsonaro, em todas estas fases, participa de maneira decisiva. Mais um trecho já para o fim da denúncia, lá para o final, né, porque é uma denúncia extensa, a hora que ele vai fazer o pedido, né, de incriminação, né, a hora que ele vai denunciar propriamente os vários acusados. Então ele diz assim, o Gonê, evidenciou-se que os denunciados integraram organização criminosa, cientes do seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. Organização criminosa autoritária, é o termo que ele usa. Em unidade de desígnios, dividiram-se em tarefas e atuaram de forma relevante para obter a ruptura violenta da ordem democrática e a deposição do governo legitimamente eleito, dando causa ainda aos eventos criminosos de 8 de janeiro de 23 na Praça dos Três Poderes. Então, o 8 de janeiro de 23 é o fim do processo, como deixa claro aqui o Paulo Gonê. Eu acho muito curioso o Eduardo Bolsonaro agora vir querer dar uma de gozador e dizer isso é golpe da Disneylândia. Não era ele que falava que podia fechar o Supremo com um cabo e um soldado e um jipe? Eles sempre fizeram ameaças. Está estranhando o quê? O que ele está estranhando é que agora haja possibilidade de julgamento para tantas ameaças, e não foram só ameaças. Um projeto colocado no papel e que chegou a entrar em atuação, porque os militares chegaram a ir para a rua um determinado dia, em dezembro de 2022, para eventualmente prender e até matar o Alexandre de Moraes. Então, está estabelecido aqui na denúncia do Gonê um processo golpista e acho que é isso que é importante a gente falar. Os bolsonaristas estão contando com a ajuda do Trump para reverter isso aqui, né? Ameaças ao Alexandre de Moraes, nós vamos falar daqui a pouco. Aliás, se querem ajuda do Trump, é bom agirem rápido, hein? Porque o Trump já está desabando também na aprovação popular com um mês de mandato. A gente acabou de receber aqui. Olha, reprovação de Trump chega a 51%, com americanos preocupados com a economia. O Lula nem sentou na cadeira, já está... Né? Nem sentou na cadeira. Já está isso aí, já está esse... Olha isso aqui, gente. A linha laranja é reprovação. Em janeiro, 39% apenas reprovável. Em fevereiro, 51%. Já tem mais reprovação do que aprovação. 7 pontos a mais de reprovação em um mês. O Lula demorou 2 anos para chegar num quadro desse aqui. Então, olha, se os bolsonaristas querem a ajuda do Trump, andem rápido, porque daqui a pouco o Trump vai ter que cuidar de se manter no poder lá nos Estados Unidos. Bom,
só dar uma passada aqui para mostrar que a vida da extrema-direita também não é simples. Eles acham que com o Trump está tudo resolvido para ele. Não é assim. E a gente também não tem que ficar aqui desesperado, achando que o mundo acabou porque o Trump ganhou a eleição e os bolsonaristas estão fazendo ameaça. Do lado da direita, qual é o significado político dessa denúncia do Jair Bolsonaro e de mais 33 pessoas? Muita gente na direita, Gabi, achava assim, a hora que o Bolsonaro tiver denunciado, julgado, acabou para ele, aí vai se abrir o caminho para outros personagens na direita poderem se candidatar. Tem essa teoria, né? Só que não está rolando assim, não. É a matéria do Paulo Capelli, a gente tem dito muito isso aqui. Sim. Mas eu estou trazendo só um outro analista do Metrópolis. Muito bom, muito bom. Com a mesma análise nossa. O fator STF faz Bolsonaro descartar Tarcísio para a disputa contra Lula. Vamos entender por quê? Eu separei 3 trechinhos. Então o Bolsonaro denunciado, então ele vai logo, escolhe o Tarcísio, deixa o Tarcísio no meu lugar. Não. Há quem aponte blefe cada vez que Tarcísio de Freitas nega a intenção de se candidatar à presidência, sobretudo diante da queda de popularidade de Lula. O ex-ministro de Bolsonaro, atual governador de São Paulo, fala a verdade quando diz descartar a corrida nacional em 2026 agora. Né? Ele faz um jogo duplo, na verdade. Ele faz um jogo duplo. Mas daí o jornalista do Metrópolis segue adiante aqui, no outro parágrafo. A gente vai explicar aonde que ele vai chegar. Vamos lá. O ex-presidente Bolsonaro avalia que, uma vez no Planalto, Tarcísio não bateria de frente com ministros do STF, evitaria se desgastar com a corte. O perfil moderado, portanto, não atende às expectativas do Bolsonaro. Nesta terça, a Procuradoria da República denunciou Bolsonaro ao Supremo pelos crimes de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, organização criminosa armada. Qual que é o raciocínio? O Bolsonaro quer alguém que o defenda de todas as formas, inclusive confrontando e atacando o Supremo Tribunal, se necessário. E o Tarcísio não cumpriria esse figurino. Por isso que, e aí vamos para o último parágrafo aqui que eu destaquei desta matéria, Bolsonaro só apoiará a presidência alguém que vocalize haver perseguição política à direita, como o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e que se comprometa a agir contra integrantes do STF. Nesse contexto, a tendência é que Bolsonaro escolha um nome da extrema confiança, como o deputado Eduardo Bolsonaro ou o senador Flávio, ambos do PL, ambos filhos do Jair. Daqui a pouco vai entrar a Heloísa Vilela, não sei se ela já está preparada, Gabi. Se ela tiver, você me avisa, por favor. Isso aqui eu acho importante, porque mostra que o caminho para o Bolsonaro e para o Tarcísio é confuso. O Tarcísio não cumpriria esse papel no entendimento do Bolsonaro de ir até o fim, para, se o Bolsonaro for condenado, conseguir um indulto, uma anistia. Então ele precisa de alguém que cumpra esse papel de confrontação com o STF e o Bolsonaro não confia no Tarcísio para cumprir esse papel. Fica embolada, portanto, a disputa na direita. O Bolsonaro, denunciado e depois mesmo condenado e até preso, vai manter a candidatura, Chico. Não, ele criou, o Bolsonaro já criou uma barreira enorme para a direita decidir qualquer candidatura. É uma barreira que impede que o Tarcísio se movimente nesse sentido. Obriga o Tarcísio a estar dizendo frases como a que disse hoje, que o Bolsonaro é um grande presidente, jamais cometeria golpe de Estado, etc. Obriga o Tarcísio a ficar nesse equilíbrio até o fim. Porque se ele bobeia, se ele fala mal do Bolsonaro, se ele coloca ali os pés pelas mãos e lança uma candidatura, ele perde o voto bolsonarista e sem esse voto ele não é ninguém. Exato. Então ele fica se equilibrando, né, Chico? Ele não pode... É o que você falou ontem. Se ele aparecer como uma espécie de Dória, que é aquele que traiu, né? Ele vai pro buraco. Vai pro buraco junto aos bolsonaristas. Ele tem que manter nisso. Daí que é mais certo que ele se candidate mesmo ao governo do Estado. O Bolsonaro vai impedir uma candidatura forte da direita. Por outro lado, assim, dependendo do desgaste da imagem do Bolsonaro, também defender com unhas e dentes como ele fez, né? Essa defesa pública que o Tarcísio fez do Bolsonaro também, a longo prazo, a gente ainda não sabe no que vai dar. É que ele avalia que hoje é o melhor hoje a fazer. Vale a pena. Isso. Ele fez ali a avaliação, né? Isso. Ele não tem saída. Imagina uma frase, imagina se o Tarcísio começa... Agora, vez por outra sai, mas como apuração de bastidores do jornalismo ali, aí publica que Tarcísio vai ser candidato, mas nada, não sai uma frase da boca dele, assim, numa entrevista, não vai sair nunca.
É isso. Se ele vai, ele perde. Ele perde um percentual gigante de apoio e pode esfarelar a candidatura dele. Por enquanto é só plantando a sementinha, Chico. Aliás, queria convidar todo mundo para assistir amanhã o Em Detalhes às 10h30 com o João César de Castro Rocha, porque ele fala justamente de como está reagindo a extrema-direita, estratégias e qual que é o intuito. Ele falou muito sobre uma hiperpolitização, que vai na contramão da politização da história, né? Que é tentar esvaziar a denúncia, justamente desmoralizar o Supremo e por aí vai. Eles vão para um tudo ou nada, muito né? sobre isso, Por isso que eu acho que quem aposta vamos apostar numa espécie de uma normalização, precisa combinar com a extrema-direita. Eles não têm saída. A extrema-direita vai para a hiperpolitização, que é um tudo ou nada, assim, derrubar os ministros do Supremo. Em última instância, eles precisam eleger uma bancada e caçar ministros do Supremo no Senado. Vamos ver, inclusive, no Congresso como é que fica essa história, né? Porque, por exemplo, Valdemar Costa Neto não foi um dos denunciados pela estranho. PGR. E ele Poupado. é do PL. Então, tem também uma articulação ali no próprio Congresso que pode ou não, eles também vão fazer ali o balanço para ver se vale a pena ou não embarcar nessa história da anistia. A Heloísa Vilela está lá em Brasília, ela também acompanhou hoje. O Bolsonaro estava lá em Brasília e está articulando a anistia. Ela acompanhou toda essa história. A gente até vai repassar aqui junto com a Elo, mais uma vez, Rodrigo, você fez aqui todo o histórico, né, do que levou ao golpe, né, a denúncia da PGR, na verdade. A gente vai repassar aqui, se o Bolsonaro for condenado pela pena máxima, né, em cada um desses crimes, seriam 36 anos de prisão. Então, a gente vai dar uma olhada aqui na tela. Crime e a pena, né? Esses são todos os crimes que são imputados contra o Bolsonaro de acordo com a denúncia 5 da crimes, PGR. né, Gabi? Isso aí. Crime. Vamos lá, à esquerda a gente vê o primeiro, liderar a organização criminosa armada. Então, 3 anos a mínima, máximo 8 anos. De pena de prisão. De pena de prisão. A gente tem também tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. 4 anos na mínima, 8 a máxima. Golpe de Estado, 4 anos também, a 12. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, 6 meses a 3 anos, e deterioração de patrimônio tombado, 1 a 3 anos. Vamos chamar a Elo Vilela aqui para a nossa conversa, porque ela deve ter ouvido muitas coisas ali nos corredores de Brasília. Elo, boa noite. Boa noite, Elo. Boa noite, pessoal. Antes da gente entrar nesse tema, eu queria reforçar o ponto que vocês estavam discutindo antes a respeito do Tarcísio de Freitas, porque eu conversei hoje com um articulador importante do PL e ele me disse que o Tarcísio de Freitas não vai concorrer à presidência agora de forma alguma. Ele não tem por que largar o governo de São Paulo, que é quase um país em Vitória si, certa. né, para embarcar. Exatamente, vitória certa para embarcar numa disputa que é incerta, num momento político também muito delicado, né? Então não quer ele fazer isso agora. Ele pode muito bem esperar essa onda toda passar, como disse esse articulador, essa onda vai passar. Isso é esse momento, isso vai se resolver de uma maneira ou de outra agora. Ele também deixou muito claro que o partido não vai abandonar o Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro é o candidato, até a hora que não for ele é o candidato. Eu falei, mas isso pode ser um problema sério? Porque na última hora passar isso para alguém, né? Escolher uma outra pessoa, uma vez que ele seja condenado, como é que fica? Ele falou, não importa. E isso eu acho que é muito verdadeiro. O PL nunca tinha visto um fundo eleitoral como passou a ver depois do bolsonarismo. Ele falou com todas as letras. Nunca viu tanto dinheiro. E ele não vai trair o Bolsonaro, depois do Bolsonaro ter feito pelo PL o que fez. E eles confiam muito no taco do Valdemar Costa Neto para encontrar uma solução política para isso tudo. Ele me disse ainda assim, o Valdemar é genial. Bom, a gente sabe que o Valdemar é esperto, porque ele nem está denunciado como poderia estar, uma vez que foi ele que levou aquela denúncia absurda, mentirosa do PL, contestando o resultado das urnas, né? E ele estava indiciado, né, Elo? Indiciado e não está. Não, ele estava indiciado pela PF e não foi denunciado pelo procurador. Denunciado. Foi um dos que o PGR resolveu, não. Eu recolho aqui as sugestões da PF, mas nem todos eu denuncio. Mas eu acho que o Gonê fez certíssimo. O Gonê não quis arriscar nada.
só vou na certeza absoluta de quem está implicado até o último fio do cabelo. Não há como nenhum dos personagens denunciados não tem argumento. Tá lá, tem vídeo, áudio, minuta, golpe impresso e auditado, tem toda uma sorte de prova e calhamaço. O Valdemar tem, mas era mais frágil. E fora que poupa o sistema político, né? É uma forma da PGR não confrontar o sistema político. O Valdemar ele estava na do Bolsonaro, apoiou, mas ele é muito sábio até nisso. Ele colocava o pé e tirava. Ele fazia uma reunião no comitê e caía fora. Ele tem uma hora no relatório da Polícia Federal, mas tem uma hora da história que ele diz que não entraria em golpe, etc. Tem várias declarações dele desse tipo. Então, e como é um dirigente partidário, não estava ali no bastidorzão mais pesado com os milicos, o Gonê acho que agiu da maneira hábil. Se eu não tenho 100%, eu não vou estragar a minha peça de denúncia com uma coisa que pode ser 80%. Entendi. Acho que foi um cálculo, se foi político, pode ser um cálculo político muito acertado. É um dirigente partidário de um partido que tem... Eu acho que é um cálculo jurídico mesmo. Eu acho que é um cálculo jurídico mesmo, para não arriscar a peça acusatória ser deslegitimada. E você veja, um deputado hoje chamou a minha atenção para isso. Olha a peça e veja se você encontra muitas aspas do Mauro Cid. Não encontra. A delação do Mauro Cid serviu para chegar às provas, mas ela não é necessariamente a base da denúncia. Ela foi utilizada, ela foi necessária, mas as provas é que são a base da denúncia. Isso é muito importante, isso eu diria que é fundamental, porque esse é o ponto que a extrema-direita está querendo usar para deslegitimar todo o processo, dizendo que se baseou numa delação que foi conquistada à base de ameaça de prisão, né? Então, que isso deslegitima a denúncia. Acontece que a delação foi só um caminho para chegar às provas, que, como o Chico disse e como o deputado Rogério Correia disse hoje na Câmara, é uma tentativa de golpe impressa e auditável, com agenda, com tudo escrito. Então, eles que queriam tanto voto impresso e auditável fizeram golpe nos mesmos moldes, né? Pois é, gente. Aqui a gente já está com o Leandro Demore junto conosco nessa mesa redonda, nesse dia tão importante, que é a continuidade do 18 de fevereiro, que não acabou, né? Pós-denúncia da PGR. Muito boa noite. Boa noite, o dia que ninguém dormiu, né? Eu dormi 3 horas. Lendo a denúncia. Lendo a denúncia. Não sei se dormi, na verdade, aquele sono de sobressalto e vamos embora, mas é dia histórico. Aliás, o N1 hoje... O programa foi o programa de número 666. Opa! Só para trazer informação para vocês, número cabalístico. E CL Notícias Primeira Edição, número 666. Olha só. Abrimos o dia assim hoje. Fica com essa informação aí, viu, Elo? A Elo que estava de manhã também, inclusive. Eu queria trazer algumas imagens que a Elo fez, justamente porque ela estava lá em Brasília, acompanhando essa articulação da anistia, né? E houve uma reunião na casa do Coronel Zucco do PL, ela estava contando, o Coronel Zucco, que é do Rio Grande do Sul, e a gente tem imagens, primeiro, da imprensa ali esperando do lado de fora, então toda a movimentação. Hoje, para a imprensa lá em Brasília, foi um dia realmente que pegou fogo, né? A gente vai colocar aqui na tela, olha só, todo mundo acompanhando enquanto a reunião estava acontecendo, né? Uma reunião ali que estava portas fechadas, e aí depois... Os deputados da direita fizeram uma coletiva, principalmente da extrema-direita, no Congresso. A gente tem as imagens também. E a Elo pode aprofundar um pouquinho mais como é que foi esse encontro ali do Bolsonaro na casa do Zucco e um pouco do que eles também declararam depois, né? A gente está vendo as imagens. Aí já é no Congresso, a gente tem a Carolina Detone ali no Congresso, né? Pedindo anistia, enfim. A extrema-direita completa pedindo anistia para o Bolsonaro, no fim das contas. Né? O Elo, e ele saiu pela garagem, né? O Bolsonaro não deu as caras. E eu achei as caras dos deputados bolsonaristas um pouco abatidas também, mas queria ouvir você que esteve lá perto. Diferente de ontem, né? Que o Bolsonaro chegou com segurança, né? Esquema grande, Elo. Conta pra gente. Exatamente. Então, hoje ele entrou sem ser visto e saiu sem ser visto. Entrou e saiu pela garagem, não olhou para ninguém. Agora, eu também achei alguns deputados especialmente
preocupados, com uma fisionomia bastante carregada, alguns deputados com os quais eu, inclusive, costumo conversar, que hoje não quiseram falar absolutamente nada, né? Estavam realmente muito tensos. Agora, foi uma reunião para combinar isso que vocês estão vendo aí na tela, né? Como eles fariam e o que eles fariam hoje no Congresso para marcar uma recusa, né, dessa denúncia, dizer que ela é frágil, dizer que não tem provas. Eles repetiram isso o dia inteiro. Não tem nenhuma prova contra ele, não tem nenhuma prova contra ele. Bom, me parece que eles estão um pouco enganados. E esse pedido de anistia também me parece que não vai a lugar nenhum, porque, primeiro, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já disse hoje que isso não é uma conversa do povo brasileiro, apesar dos bolsonaristas terem citado que as pesquisas aprovam uma anistia, a maior parte dos brasileiros são a favor de uma anistia. Bom, vamos ver depois que começar o julgamento, né? Porque primeiro eles têm que ser julgados para depois serem anistiados. E quando a população começar a acompanhar ao vivo o julgamento, que eu acho que vai ser a maior aula de história que a gente já teve nesse país, né, disparada, eu acho que não tem a menor esperança de que aquele pessoal muito aguerrido e fanático comece a luz e entenda o que aconteceu. Não tem essa esperança. Mas eu acho que vai reduzir um pouco mais essa gente que é tão fiel assim ao bolsonarismo. O bolsonarismo que o articulador do PL me falou, olha, a gente gosta do Bolsonaro com defeito ou sem defeito, porque o bolsonarismo, vejam só, o bolsonarismo é como o chavismo, é como o lulismo, não acaba, não vai acabar. Eu não sei, eu acho que a tendência é diminuir muito depois que a população acompanhar ao vivo esse julgamento. Agora, Elô, posso só fazer uma pergunta rápida? Porque tem coisas que não são ditas, né, Elô, mas a gente observa na imagem. O próprio interlocutor hoje dessa manifestação, que é o Zuco, e as pessoas que estão nessa foto, aliás, duas delas de óculos escuro, parece um velório, né? Parece um velório de corpo não presente. De corpo ausente. A imagem é essa. Isso. A gente tem ali uma caixa baixa, né, Elô? É o baixo clero do bolsonarismo. Não tem peixe grande ali, né? O Salles não estava lá. Só foi pro Twitter, o né? Eduardo Bolsonaro não estava lá. Né? Então estava faltando muita gente. Como está faltando muita gente também na denúncia do Gonê, cá entre nós, falta Zambelli, falta financiador de golpe, né? Falta um bocado de gente ali. Mas eu acho que assim, era uma missa de corpo não presente, mas que na verdade é um dia que marca, né? Como disse a Jandira Fegali, um passo histórico importante que ela usou para homenagear todas as vítimas desaparecidas, mortas e torturadas da ditadura. É um dia também que a gente tinha ali na coletiva do pessoal da esquerda representantes como Ivan Valente, que estava preso e sendo torturado quando o Heleno queria aprofundar o golpe e impedir o caminho da abertura que já estava se anunciando. Esse é o Brasil que a gente vive, essa história é para lá de recente. Foi outro dia, a gente ainda tem as vítimas da tortura entre nós, que estão ainda hoje lutando para impedir que esses filhotes da ditadura e que esses adoradores de violência e regimes opressivos voltem a ocupar o lugar de poder nesse país. Tudo bem. Elô, eu queria aproveitar que você agora há pouco chamou, né, falou a respeito da fala do Davi Alcolumbre, me chamou muita atenção também. Não sei se já não é uma sinalização depois da denúncia da PGR, né? O que ele falou, comentando hoje a denúncia e o projeto de anistia, justamente porque ele foi perguntado por jornalistas. Ele disse que não é um assunto dos brasileiros, e aí eu vou aqui abrir aspas para o presidente do Senado. Ele diz, quando a gente fala desse assunto a todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é um assunto dos brasileiros, fecha aspas. E antes, isso me chamou a atenção também, porque antes ele tinha meio que aberto uma possibilidade de falar sobre anistia, depois disse que não, e agora ele meio que coloca antes da eleição no Senado, ele acenou para isso. Estava trocando votos nos bastidores pela anistia, né? Exatamente. Eu conversei com um ministro uma semana, 10 dias atrás, com um ministro do governo Lula, também em liderança do PT,
Falei exatamente sobre isso. O que ele achava? Passa essa anistia ou não passa? Ele disse, na Câmara está forte, mas a promessa que a gente teve do Alcolumbre, apesar dele ter dito para os bolsonaristas, eu vou fazer o debate, é que o Alcolumbre vai segurar isso. Então, a esperança, pelo menos, do pessoal da esquerda e do PT, de que o Alcolumbre seguraria. E hoje essa declaração dele não é com aquela ênfase que a gente gostaria, né? Do tipo, anistia nunca mais. Ele joga assim de maneira dúbia. Mas também é esperado para um presidente. É o esperado pelo perfil dele, né? Eu acho que foi até onde a gente esperava. Agora o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele tá contra a anistia, dia pela anistia. Ele jantou numa casa com vários advogados famosos de Brasília. Na semana passada, ele disse, não passa de jeito nenhum, esquece a anistia. 2 dias depois, ele se reúne com ex-governadores influentes do Congresso e ele diz que pode tentar. Então, vai ficar nessa... Olha, Chico, eu destacaria 2 coisas. A primeira, ontem, quando eu estava no Congresso, houve um efeito. São as comemorações. Uma rave psicodélica. Comemorando. Esqueceram de avisar pra gente que estavam comemorando. Mas ontem, quando eu estava na Câmara, tem um café ali ao lado do plenário e o Hugo Mota desce pelo elevador e passa por esse café. Ele vinha acompanhado do Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB. Né? E ele foi embora e o Isnaldo ficou. E eu fiquei conversando com ele. Ele me disse que não tem a menor chance. Ele falou, sou amicíssimo do Hugo, de muitos anos atrás, antes dele vir para o Congresso, e não tem a menor chance. Esse assunto não está sendo discutido em nenhuma instância, no colégio de líderes, ninguém está discutindo isso. Isso é só discurso dessa base, dessa turma bolsonarista, para energizar a sua base. Então, a Jandira Fegali falou hoje também, ele fez essa fala aí, que quem sabe pode ser, mas também no discurso dele, ele fez um discurso defendendo a democracia, defendendo a Constituição, dizia que tinha nojo, repetindo Ulisses, dizendo que tem nojo da ditadura. Então ele fala para um lado, fala para o outro, mas quase todo mundo que eu ouvi no Congresso, na Câmara, acha que não tem a menor chance desse assunto entrar em pauta nem tão cedo. E depois de começar o julgamento, então, aí mesmo, eu acho que vai ficar difícil. Agora, tem uma declaração interessante quando a gente olha para esses parlamentares ali da extrema-direita, né? O Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, ele, na saída ali dessa reunião que a Elô estava acompanhando, ele falou com a imprensa, perguntaram da anistia, qual que era a estratégia. Aí eu vou colocar a fala dele, é muito rápido esse vídeo, mas só para a gente prestar atenção no que ele diz. Vamos lá. O que foi discutido na reunião? Estratégia. Mas quais estratégias? A questão Estratégia revelada perde eficácia. Aí, estratégia revelada perde eficácia. Mas o ânimo dessa nenhuma. E o ânimo, o ânimo deles, o ânimo não tá com energia, aquela energia de revidar a denúncia. Achei muito crista baixa todo mundo, né? Não, tanto é que pela manhã, se vocês forem ver, quem se manifestou foi basicamente o Gustavo Gayer, assim, pessoas, se tem o baixo clero, Salles, assim, do abaixo do abaixo clero. E os Bolsonaro um pouco mais tarde. Ontem, tentando trazer, a gente tentou abrir espaço para ouvir o pessoal do Bolsonaro aqui, né, falando com as pessoas, inclusive com os advogados, e hoje de manhã também, ao vivo no N1, mandei mais mensagens e li as mensagens que eu recebi de manhã. Não, vem dar o seu depoimento, né, vem falar, vem dar o seu outro lado, entra ao vivo no ICL, o ICL está com o espaço aberto, aliás, segue com o espaço aberto. Não posso falar, estamos todos proibidos. Essa é a frase que eu recebi. Opa. Ou seja, não posso falar, estamos todos proibidos. Combina com o que o Jordi falou aí, né? Estratégia revelada perde eficácia. Isso aí. Né? Ouvi essa frase ontem de uma pessoa, ouvi essa frase hoje de uma pessoa também. Ou seja, eles estão esperando, a gente vê que eles estão ainda tentando se articular, tentando buscar uma resposta. Havia a expectativa de esperar a delação do Cid, saiu, só que eles ainda imaginam que possa ter o levantamento de sigilo das diligências. Então, a gente teve algumas diligências que foram pedidas, né? A gente não sabe se a PGR, por exemplo, pediu diligências, isso não vazou. Então, eventualmente, estão com medo de falar e depois vir uma diligência pública com mais provas acostadas, com mais testemunhos e falar, olha aqui, ó, vocês estão mentindo. Então, tá todo mundo, não posso falar, estamos proibidos. Essa é a frase. Agora, eu acho, Demore, que a única estratégia que eles têm nesse momento
É essa do discurso da anistia, não tem mais nenhuma. Não, e tem a estratégia internacional. Do Trump, exato. É isso que eu ia falar. Exatamente. Eu acho que eles estão contando com uma pressão internacional de fora para dentro. Só que hoje a gente teve na contramão essa queda na aprovação do Trump. É, a gente acabou de ver isso. Na pesquisa. É interessante. Acho que vale a pena a gente colocar também mais essa fala do deputado Carlos Jordi, justamente reforçando que recorreria ao governo Trump. Ele fala disso também? Vamos lá, vamos assistir. Há muito tempo que o Brasil já não é uma democracia, gente. Isso aqui é uma ditadura da toga, todo mundo sabe disso. É um estado de exceção. Nós estamos vivendo um momento em que o Supremo Tribunal Federal ele está aparelhado, está sendo utilizado para perseguir adversários políticos. Como já aconteceu, eu também já fui perseguido e evidentemente que nós não temos a quem recorrer. Agora vocês veem, por exemplo, que o próprio Trump ele está tomando decisões, está inclusive processando o próprio Moraes. É isso, né? Anistia, um discurso para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, eventualmente mudar a lei da ficha limpa também e governo dos Estados Unidos, né? Esse é o pacote da extrema-direita agora, Chico. É a aposta. Essa questão mesmo dos Estados Unidos, fizeram um certo alarde hoje, mas não é essas coisas todas que se imagina. É uma ação da empresa do Trump, especificamente da Rumble, que é o YouTube do Trump, uma ação para que a censura, como eles chamam, das decisões do Alexandre de Moraes não valham nos Estados Unidos, em território dos Estados Unidos. Está num tribunal da Flórida. Então, eles estão fazendo disso como fosse... não, o Xandão está ferrado, vai ser preso nos Estados Unidos. É uma decisão técnica dentro desse jogo do que eles julgam de censura. E especificamente relativo ao Alan dos Santos, ao blogueiro foragido, que teve vídeos derrubados pelo Xandão. Não é uma ação política, pode virar. Mas pode virar um constrangimento para o Alexandre de Moraes, né? Eventualmente, né? Ele pode evitar ir aos Estados Unidos, por exemplo. Puni-lo lá nos Estados Unidos. Sim. É pressão. É isso. É pressão. Vamos lembrar, Chico, uma coisa importante. Eu acho que tem duas coisas. Uma que evitar ou amedrontar o ministro para ele evitar viajar para os Estados Unidos. E outra que aconteceu 2 semanas atrás. Vocês deram a notícia aqui que é importante. Os bens do procurador do tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, que denunciou o Netanyahu, foram congelados nos Estados Unidos. Então a gente não pode imaginar que esses caras não podem ir para cima com os mecanismos que eles têm, né? Mecanismos de pressão e de coação. Sim, isso pode virar. Olha, Sim, mas não a partir da ação... Eu não me preocuparia com isso, não, sabe? Minha grande preocupação é outra. A minha grande preocupação é o que farão Trump, Elon Musk, Zuckerberg, etc., em 2026. Sim. Como usarão as suas mídias sociais, as suas ferramentas para dificultar a eleição de qualquer progressista brasileiro, seja Lula, seja outro qualquer. Aí sim é que a coisa vai ser feia. Eu acho importante, Elô. Você queria completar, Chico? Não, me ocorreu uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou falar. Fale, por favor. Aquele sessão de psicanálise, por favor. Virou isso meu divã. Não é porque a Elô falando da manipulação em 2026, eu fiquei lembrando dos meus amigos que estão usando muito agora nos seus perfis, cristão e conservador, e passaram a ter muito mais seguidores? Acessos, seguidores e tudo mais. É uma senha. É uma senha para ganhar mais seguidores. Simples mudança. São pessoas que, de tanto perder seguidores e ficarem atordoados, sem saber como... Não estou falando de megas influenciadores. Pessoas comuns no seu dia a dia que estranho, que falam em Lula, 2 dias depois perdem todos os seguidores. Então, começaram a usar cores do Brasil, começar a entender o algoritmo, coloca no perfil cristão conservador. E aí ganha seguidor. Fez por outro uma imagem católica, ganha seguidor. Rapaz, ou não perde mais nada. Olha aí. E segura por alguns dias. Vou fazer um teste desse. Para eles é importante. Eles não querem nem fazer pregações políticas, ideológicas. Querem manter apenas sua cota de seguidores ali. Eu vi algumas pessoas fazendo essa estratégia, mas fiquei com receio. Vai que acredita. O problema é acabar com sua imagem. Perigoso.
Deixa eu só falar uma coisa importante, só para fazer um contexto, que eu lembrei muito rapidamente. Eu estava conversando agora há pouco com o jornalista Vincent Bevins, que é um jornalista que trabalhou para o Los Angeles Times no Brasil, morou muitos anos aqui, hoje mora fora, aliás, está lançando um livro sobre a década das revoluções perdidas, que ele analisa 2013 no Brasil, a Revolução do Egito, Ucrânia. E sabe o que ele falou, Elo? Eu falei, olha, cara, tá colando essa história lá fora do Brasil, né? Essa campanha dos bolsonaristas, de que o Brasil é uma ditadura da toga, de que nós somos uma semidemocracia. Ele falou, Leandro, tirando a bolha da maluquice do Trump, absolutamente ninguém está ligando para essa história. Muito boa. Um termômetro bom, né? Excelente informação. Boa informação. Só que a bolha do Trump elegeu o Trump, né? Esse é o problema. Grande. Mas só então, que é uma bolha grandinha. 51% de desaprovação, essa bolha pode estar um pouquinho murcha. Pode estar murchando. Novidade. A gente trouxe hoje no começo do programa, o Demore não estava aqui ainda. Eu vi. Você viu, né? A desaprovação. A desaprovação. Quer dizer, a aprovação não caiu, ele retém ali 43, 44. Mas a desaprovação subiu bastante. A desaprovação subiu, em um mês chamou muita atenção. Mas nós temos outro assunto aqui, voltando para o Brasil, não é isso, Gabi? Vai trazer um pouquinho o golpe, né? A denúncia da PGR está trazendo o golpe como um projeto e a gente queria descrever um pouco. A gente até preparou uma arte que a gente vai colocar aqui na tela para ficar um pouquinho mais didático aqui. Esse projeto começou em 29 de julho de 2021. Então, voltar aqui quando o Bolsonaro fez aquela live no Palácio para acabar, né, com descredibilizar as urnas eletrônicas. E aí a gente chegou até o 8 de janeiro de 2023. Então, aqui tem esse fio. Nesse tempo, os golpistas deixaram esse rastros de provas que a gente está colocando aqui na tela, que a gente está chamando de rastros do golpe. Assim, é o golpe, como é que é? O golpe... O golpe auditável. Auditável, né? Porque eles queriam um golpe impresso e auditável. Eles queriam um voto impresso e auditável. E eles cometeram um golpe impresso e auditável, porque ficou auditável. Foram largando tudo pelo caminho. Tem tudo, tem manuscrita, tem agenda da Caixa, tem tudo. Então não dá para falar que não tem prova, pelo amor de Deus. Mas fala aí, desculpa, Gabi, você ia ler aí os detalhes. Não, vamos lá. Então, primeiro a gente tem, no dia 5 de julho de 2022, essa reunião ministerial do golpe, que foi gravada. Depois, no dia 18 de julho de 22, reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. A gente se lembra também, né? Ele usou a estrutura do governo para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Exatamente, foi muito grave essa história. Aí tem um documento escrito de novembro de 2022 da Operação Punhal Verde e Amarelo, essa operação que foi um plano para matar, né, para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, também o ministro Alexandre de Moraes. A agenda do general Augusto Heleno também. Tudo anotadinho ali com a letrinha. Agendinha da Caixa. A agenda da Caixa Econômica. Essa é a novidade, né? Que tem, a gente tem até as imagens. Ganhou uma agendinha da Caixa e foi escrever um roteiro de golpe. Tudo gelo. Né? A marca da Caixa agora, pobre da marca da Caixa agora tá ligada esse negócio. Todo mundo tem, né? Em casa, uma agenda antiga, o calendário. Fica ali, o calendário. Aí... Que o Sérgio Moro mostrava o calendário para provar. É verdade, para provar que era ele no Twitter, né, nas redes sociais. Muito bom. Boa lembrança essa. Muito boa. E aí, em janeiro de 2023, justamente no dia 8, a gente tem a minuta do golpe apreendida pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres. E eu lembro que a denúncia da PGR ressalta isso no documento, que o Bolsonaro editou essa versão do documento. Sim, ele leu, editou. O Mauro Cid também conta isso, né? Então, olha aí. Passou por ele. O que está na tela agora é isso, né? É a minuta do golpe, é isso, né, produção? Só porque eu não... É isso, exatamente. Então, essa minuta teve várias versões. Uma versão foi encontrada na casa do Anderson Torres, que tinha sido ministro da Justiça do Bolsonaro. Outra versão foi encontrada nos escritórios do PL. Foram várias versões. E o Bolsonaro, segundo a delação do Mauro Cid, que hoje o Alexandre de Moraes liberou, o Bolsonaro participou da edição desta minuta. Ele se envolveu pessoalmente. Então, quando o Bolsonaro vem... A última versão na mão dele. A última versão. Decidiu, né? Quando ele ontem falou lá no Congresso, Heloísa, eu nunca vi essa minuta, perguntou para o repórter, você já viu? Bom, o repórter tinha que dizer, vi, porque foi publicado em tudo que é canto, né? E o Bolsonaro viu sim. Não, foi né? Foi uma coisa nojenta, foi o ministro sanfoneiro. O ministro sanfoneiro chegou para todos os jornalistas e falou assim, e essa minuta? Alguém já viu essa minuta?
silêncio, né? Falando pra gente. Aí eu falei pra ele, olha, eu não tenho que ver essa minuta. Quem tem que ver essa minuta é a Polícia Federal. Agora, aí ele falou, você é jornalista, falar uma coisa dessa? Eu falei, pois é, agora a gente vai poder ver, porque o Procurador-Geral liberou o relatório, então agora a gente vai poder ver. Aí ficou tiririca e foi embora. Por isso que a gente está chamando de golpe impresso e auditável, fora a planilha do punhal verde e amarelo, que levou o general Mário Fernandes para a cadeia onde ele permanece. O general Mário, são 2 generais presos atualmente. O Braga Neto, que era o vice do Jair Bolsonaro, e o Mário Fernandes. Neto que tentou obstruir as investigações. Que tentou obstruir. E o Mário Fernandes por coordenar esse grupo mais operacional. E também tinha planilha. Acho que a gente tem, se quiser colocar aqui na tela também, já que eles querem provas, estão dizendo que não tem provas, é o golpe impresso e auditável. Está aqui impressa a planilha do punhal verde e amarelo. Se a nossa produção quiser colocar na tela. Rodrigo, sabe o que a Jandira Fegali disse hoje, que também eu não sabia, é que os kids pretos, né, que eram os executores do plano do punhal verde e amarelo, eles tinham representantes acompanhando a CPMI presencialmente, a CPMI que investigou a tentativa de golpe, todos os dias. Ela falou, eles estavam lá todos os dias. Eu não sabia disso. Agora, a CPMI teve um papel importante, né? Mais de 1000 páginas, mais 60 pessoas indiciadas e a mesma apresentação do caso, que depois foi também corroborado pela Polícia Federal e que agora foi corroborado também pela Procuradoria-Geral da República. Então, assim, não resta dúvida, né? Exatamente. Tem uma mensagem do Bolsonaro, inclusive, hoje, que saiu na denúncia, porque do inquérito da Polícia Federal se falava muito, não tem, a gente até comentou aqui, né, não tem uma prova, não tem uma mensagem direta do Bolsonaro, porque o Mauro Cid era usado como entreposto da comunicação, né? Então, sabe quando você recebe uma ligação de uma pessoa, a pessoa fala, tô aqui com fulano, quer falar com você. Era a mãozinha do Mauro Cid sempre ali com o Bolsonaro. Exatamente, né? Muitas vezes você pega o chefão não vai ligar do próprio celular. O chefão manda o entreposto ali ligar, o entreposto passa, por via das dúvidas, quem ligou não fui eu, foi o Mauro Cid. Mas tem uma mensagem, pelo menos uma mensagem, nesse documento que foi levado a público ontem, que mostra o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, falando diretamente com uma dessas pessoas do golpe, e essa mensagem a pessoa fala, olha, eu estou com as tropas prontas ainda, o que é que eu faço, presidente? Eu desmobilizo o pessoal na frente do quartel ou mantenho a mobilização? Isso é conversa diretamente com o Bolsonaro, tá? Então tá muito sólido o documento que foi apresentado. Muito bem. Elô, obrigada por estar com a gente hoje, mais uma vez. Bom trabalho por aí. Obrigado, Elô. Elô. Muita repercussão em Brasília, né, gente? Boa noite, querido. Tchau, pessoal. Tchau, Elô. Só ler uma coisa muito rápida aqui. Carlos Jordi, que a gente colocou no ar, falando que não é mais uma democracia, né? Não tem liberdade de imprensa, de expressão. Junho de 2019, Dr. Carlos Jordi, uma nota da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, na tarde da última quinta-feira, o deputado federal Carlos Jordi ameaçou de deportação o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, acusando de cometer crimes. Jordi também pediu o fechamento da redação do Intercept no Brasil. Grande democrata, né? Liberdade de expressão plena, liberdade de imprensa pleníssima, né? Como vemos um defensor, né, Rodrigo, antigo dessas pautas, né? Belo democrata. Isso. É sempre bom, né, a gente pegar essas lembranças na história. Não dá para esquecer. É como hoje tem uma frase boa também, que é de 2 anos atrás, da Bia Kicis. Sobre o procurador. Sobre o Gonet. Ele é um homem bom, cristão, católico, conservador, jamais vai cair nessa esparrela de golpe e tal. Tá aí. Gente, vamos trazer também a reação do presidente Lula sobre isso. Ontem, quando a gente estava ao vivo, né, quando saiu a denúncia, a gente entrou no urgente, assim, para falar a respeito disso. E o presidente Lula já tinha evitado, ele estava num jantar ali com o presidente de Portugal, ele evitou conversar, falar com a imprensa a respeito disso, comentar a denúncia mais especificamente, mas disse que os envolvidos vão ter direito à defesa, tal, algo esperado também de uma fala do presidente Lula. A gente tem uma fala, um trecho, um vídeo a respeito disso. Vamos trazer aqui para a gente voltar a falar. Vamos lá. A única coisa que eu posso dizer é que nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas
têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas um indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Essa foi a fala do presidente Lula, que foi hoje. Ontem ele recebeu a notícia durante o jantar, a gente até trouxe as imagens aqui hoje de manhã, né? Isso, o Guilherme Amado estava lá, né? O Guilherme Amado estava no jantar. Exatamente, exatamente. E aí também o presidente Lula recebendo ali a notícia na hora, mas hoje essa declaração foi ao lado do primeiro-ministro de Portugal, é diferente do jantar que eu comentei ontem, que foi quando ele recebeu a notícia. Agora, a gente estava falando, Rodrigo, Demore e Chico, sobre Mauro Cid, né? Sobre a delação premiada do Mauro Cid. Ele disse aqui, para trazer um trecho, porque hoje caiu o sigilo, né, da delação do Mauro Cid, de mais novidades que a gente está sabendo a respeito disso. Então, o Mauro Cid afirmou, para trazer mais um trecho aqui, que foi o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que impediu o monitoramento do Alexandre de Moraes em dezembro de 2022. Essa informação é muito importante, porque ele diz que não sabe os motivos por trás disso, desse pedido do Bolsonaro. Mas a gente tem aqui a fala do documento. Indagado quem solicitou ao colaborador que fizesse o acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes, respondeu que foi o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, quem pediu para verificar a posição, a localização do ministro. A gente também estava falando aqui... Isso não é algo banal, hein, Gabi? Nem um pouco. Pelo amor, assim... E os Quides Pretos, a gente está falando dos Quides Pretos, eles só desistiram de matar o Alexandre de Moraes, também soubemos disso a partir dessa denúncia da PGR, porque a cúpula do Exército não aderiu, né? Mas eu acho que a gente tinha que voltar para a tela com esse documento aqui, porque, de novo, a família Bolsonaro está dizendo é tudo muito vago, etc. Gente, o presidente da República pedir para fazer monitoramento do ministro do Supremo, que era o presidente do TSE, é algo que mostra... né? É estarrecedor. Monitorar, o que é isso? É a preparativa para um golpe, é típico de ditadura militar. Com os da BIM, hein, Rodrigo? É típico dos serviços de inteligência da época da ditadura, com o uso da BIM. Da onde vem o general Heleno? Isso. General Heleno, que escreve tudo na agendinha dele lá, era da pior ala, se é que dá para dizer assim, mas da época da ditadura, do pessoal que não queria nem fazer abertura política, que não queria entregar os corpos, por exemplo, do Rubens Paiva, e até hoje não entregaram. Então, diz o Mauro Cid, ajudante de ordem, Bolsonaro mandou monitorar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é estarrecedor, gravíssimo. Isso é uma prova que mostra, de fato, que eles estão mentindo e omitindo informações o tempo todo. E tem outra importante também, tem uma conversa de 2 interlocutores ali pelo WhatsApp, que não é o Bolsonaro, é o Cid e um outro interlocutor, e aí eles ficam reclamando que a coisa não andou, o que a gente faz? A gente está com a tropa mobilizada, não pode desmobilizar a tropa, não pode desmobilizar o pessoal da frente dos quartéis, é importante que eles fiquem e tal, não sei o quê. E aí um deles faz a seguinte avaliação, porque isso até agora, Rodrigo, era uma avaliação um pouco solta de análise, em dizer o seguinte, a coisa não andou porque os chefes da Aeronáutica e do Exército não quiseram. Nessa conversa de zap que está na denúncia, eles falam isso, eles falam, o Bolsonaro deveria ter falado só com o Garnier, porque o Garnier tinha os tanques prontos para colocar na rua. O erro do Bolsonaro foi ter acionado todos os comandantes. Ele devia ter acionado só o Garnier e colocado o tanque do Garnier na rua. Ia com a Marinha. Faria um golpe com a Marinha e os Quides Pretos do Exército, né? Sem o comando do Exército por baixo. Ou seja, isso não é análise nossa, isso está nas conversas do Mauro Cid. E com a PM de Brasília, que já contava com essa tropa que estava ali, que foi importantíssima, né, na história toda. Exatamente. Por isso que eles se irritaram tanto com os generais que seguraram. Exato. Né? É isso. Muito bem, eu acho que a gente pode trazer aqui outros trechos para repercutir com o nosso convidado, o Augusto de Arruda Botelho. Doutor, vou dar boa noite, já perguntando a respeito dessa novidade na delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, né? Porque é muito grave, ele está imputando ao ex-presidente Bolsonaro esse monitoramento. Então, muito boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, o levantamento do sigilo da delação do Mauro Cid traz elementos muito impactantes. Esses elementos não passaram desapercebidos pelo Procurador-Geral, que ofereceu uma denúncia que poucas vezes, olha, nos meus 25 anos, esse ano completo, 24 ou 25, de advocacia criminal, eu vi uma denúncia tão inteligente, né? Assim, é uma denúncia com uma construção muito diferente do que a gente costuma ver em casos de grande repercussão, né? O Ministério Público muitas vezes digamos assim, megalomaníaco, né? Faz uma denúncia muito extensa, muitos réus, muitos crimes, muitos fatos. O procurador foi na contramão, né? Apesar de ser, obviamente, um fato bastante complexo e grave, ele conseguiu, numa peça longa, porque precisa ser longa, porque são muitos acontecimentos e ali que tem que ser feitos, mas ele conseguiu reduzir esse fatiamento da denúncia, é algo estrategicamente muito inteligente. E, como eu disse, poucas vezes nos meus mais de 20 anos de advocacia eu vi uma peça tão inteligente, além da robustez da peça, etc. E voltando à tua pergunta com relação à delação do Cid, o que é importante de toda e qualquer delação é que ela tenha prova de corroboração, né? A gente pode ler uma delação isoladamente, pode falar, nossa, que fato grave, mas a palavra do delator, ela não é uma palavra final, né? Alguém cometeu um crime e está se utilizando do benefício que a lei prevê para se ver livre desse crime. É natural que você tenha que ver isso com cuidado, no mínimo, né? E como é que esse cuidado é posto à prova? Com uma corroboração probatória. O que a denúncia faz, se faz também de novo, bastante inteligência, é pegar todos esses pontos da delação do Cid e trazer prova de corroboração, que eu estava acompanhando vocês antes aqui, realmente é uma tentativa de golpe impresso e auditável. A quantidade de material produzido, probatório, nesse caso, pelos próprios acusados, assim, causa no meu ponto de vista, uma alegria, porque eu quero que todos sejam processados. Mas causa espanto, pode dizer o mínimo. Assim, produziram muita prova contra eles. É isso. Aliás, eu queria trazer outro ponto dessa delação, porque aí a gente está trazendo outro caso para dentro dessa história, né? Porque o Mauro Cid diz que entregou $18 mil da venda de joias sauditas diretamente para o Jair Bolsonaro. Então, o Cid explicou que os valores totais, atenção, somam $86 mil, contando também as entregas que foram feitas pelo pai dele, o general Lourena Cid, para quem não se lembra, aquele que tirou a foto. Tirou a foto, de novo. Com o reflexo dele mesmo. Impresso e auditável, mais uma vez. Mais uma vez, muito bom, impresso e auditável. E aí ele explicou que os valores eram pagos em dinheiro, justamente para não deixar rastros. Então, a gente tem também um trecho desse documento, eu acho que vale a gente colocar aqui na tela para ressaltar. Que ao retornar ao Brasil entregou os $18 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro, está grifado aí em amarelo, que o dinheiro seria entregue sempre em espécie, de forma a evitar que circulasse no sistema bancário normal. Chico, me lembra o negócio muito... do Jair. Olha, a gente está aqui, ó, conectado. O negócio do Jair. Aquele livro mostra todas as operações dessa família, a transação, evitar o sistema bancário. Aí mais um capítulo dessa história também, ele detalha, mais uma vez, delação do Mauro Cid aqui, gente, que o Bolsonaro pediu que as joias fossem vendidas para ele pagar dívida. E entre essas dívidas, olha que interessante, estão multas por andar sem capacete, essa é uma delas, nas motociatas, vocês lembram das motociatas, né? Todo mundo tem muita lembrança desses eventos do Bolsonaro. E também pagar uma indenização para a deputada Maria do Rosário. Rapaz. Vocês lembram? Sim, a Maria do Rosário, que ele sempre atacou. Tem aquela cena dantesca em que ele ameaça dar um tapa na Maria do Rosário dentro do Congresso Nacional, antes de ser eleito presidente, né? Quando ele estava na pré-campanha, né? Então, é uma ironia que agora ele seja pego por causa dessa história aqui também, né? Envolvendo a Maria do Rosário. O trecho do documento diz: o presidente Jair Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a deputada federal Maria do Rosário e gastos com a mudança e transporte do acervo que deveria arcar, além de multas de trânsito por não usar o capacete nas motocicletas. E que, diante disso, ele solicitou ao colaborador quais presentes de alto valor que havia recebido em razão do cargo e que o colaborador verificou que os presentes mais fáceis de mensurar o valor seriam os relógios. Um deles que nunca mais foi visto. Que desapareceu. Né? É aquela coisa, olha, precisa de uma grana, tem que levantar aí, se vira, Cid. O que é que a gente tem aí? O que ele recebeu?
que pode vender, que pode desviar. Posso só fazer uma pergunta para o doutor? É uma dúvida que eu fiquei hoje pela manhã, porque o receio do inner circle ali do Bolsonaro, né, o núcleo duro, é que saísse a delação do Cid hoje, doutor Botelho, e diligências. O senhor tem informação ou acredita que tenha diligências que foram pedidas aí nos últimos tempos que não vieram a público ainda, que possam acostar mais provas e testemunhos, por exemplo? Eu volto à inteligência da peça apresentada pelo Gonê. Ele não misturou fatos, né? A peça, ela exclusivamente trata da tentativa de golpe. Você poderia, numa acusação megalomaníaca, juntar tudo, né? Golpe, vacina, joia. Imagine a alegria dos advogados de defesa. Esse é o tipo de caso que a gente gosta de enfrentar, porque é um caso que vai dar bagunça, vai dar nulidade processual, vai dar confusão. Esse caso objetivo, essa denúncia objetiva, evita isso. Agora, as investigações continuam. Eu, no começo... não vou me lembrar o mês, mas enfim, eu me posicionei logo que todos foram indiciados, inclusive o Bolsonaro, e até foi uma manifestação minha que causou algum desencontro com algumas pessoas que entenderam que eu estava menosprezando o trabalho da Polícia Federal, quando eu disse que o indiciamento é o começo do começo do começo, porque mesmo, o indiciamento é o primeiro ato que você faz efetivo para dizer que alguém está sendo investigado por um crime. Depois você tem, agora o que nós temos, o oferecimento de uma denúncia, um processo e aí uma condenação. Então, este processo, essa denúncia que foi oferecida, ela exclusivamente trata da tentativa de golpe de Estado. Há outras investigações em curso. Então, assim, esse é o começo, parte 2, né? É o primeiro processo que a gente vai ter pela frente. Agora, outros processos, seja das vacinas, seja das joias, seja de outros crimes que estão sendo investigados, certamente o Bolsonaro vai ter que responder. Então, quando você me pergunta, há outras diligências? Eu não tenho conhecimento, porque eu não acompanho, obviamente nem teria como acompanhar a investigação, mas consigo imaginar, sim, a possibilidade da Polícia Federal continuar a investigar outros crimes que ainda não tem denúncia oferecida e não tem ainda relatórios. O que a gente chama relatório? Quando uma investigação termina, a gente fala que ela é relatada, é o relatório final de investigação. Investigações ainda não relatadas, portanto, diligências podem estar acontecendo nesse momento. Posso aproveitar também e a gente saiu, porque a gente aqui misturou um pouquinho, mas é porque o noticiário hoje ganhou esse outro aspecto que foi a delação do Cid, tratando do caso das joias, que só para esclarecer para o nosso internauta, para o nosso público, não está na denúncia, né? O doutor Arruda Botelho deixou muito claro aqui, não está na denúncia do procurador o caso das joias. Mas então eu quero voltar para a denúncia do procurador e para a sequência do que vai acontecer processualmente, né, doutor Arruda Botelho? O julgamento deve ocorrer na primeira turma do STF. A gente tem até aqui a composição da primeira turma. Vamos só colocar aqui a composição e na sequência eu gostaria que o senhor comentasse, porque tem gente contestando, dizendo que deveria ir para o plenário. Está aí a primeira turma do STF. Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Alexandre de Moraes, que é o relator, né, que tem o comando desta ação. Hoje saiu uma notícia de que tem alguns ministros contestando o fato do julgamento acontecer na primeira turma e achando que ela deveria ir para o plenário. Qual a sua avaliação? Processualmente tem que ser na primeira turma mesmo? Pode-se abrir essa discussão? Queria uma avaliação sua sobre esse próximo passo, que vai ser recebimento da denúncia e depois julgamento da primeira turma. Por que está acontecendo essa discussão? Porque no passado recente, julgamentos que a gente chama de ação penal originária, ou seja, um processo que começa já no Supremo, eles eram tocados pelo plenário, né? Diante do fato de que ações penais muito grandes travam o plenário, vamos lembrar do Mensalão. O Mensalão travou o plenário, eu que advoguei no Mensalão, passava semanas e semanas em Brasília, e o único caso no plenário era o Mensalão. Como trava a pauta do Supremo, o julgamento de uma ação penal originária, houve uma alteração no regimento no final de 2023, dizendo que existe agora uma determinação para que ações penais originárias sejam julgadas nas turmas. A exceção disso é quando são investigados presidentes, vice-presidentes, etc., que praticaram crime no mandato. Então, este caso específico, o julgamento ele se dá pela primeira turma. Foi esse o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, manter, diante da alteração do regimento, na primeira turma. Pode haver uma discussão técnica de levar isso para o plenário? Pode haver. Certamente os advogados dos denunciados farão essa discussão. Esse desconforto causado por alguns ministros, segundo a imprensa noticiou,
disso não estar sendo julgado no pleno, parte de uma premissa, segundo a matéria, de que esse caso é importante demais para não ser julgado no pleno. Olha, aí esse argumento, respeitosamente, eu não posso concordar. Se você discute alguma questão processual para dizer, olha, o início da tentativa de golpe se deu quando o Bolsonaro era presidente, por isso vamos excepcionalizar essa regra nova do regimento, aí é uma discussão que eu poderia até entender de ser feita. Agora, dizer que é porque um caso importante tem que ser julgado pelo plenário, não é o que o regimento diz. Mas aí, então, doutor, essa vai ser uma discussão que a gente vai ter que aguardar cenas do próximo capítulo, mas será uma discussão técnica. Doutor, nesse caso, se houver uma decisão de levar para o plenário, para as pessoas entenderem, né? Ou vota uma turma ou outra, são 6 ministros, ou vai para o plenário, que é todo mundo, né? Iria só o Jair Messias Bolsonaro ou iria todo mundo? Difícil de responder isso agora. Geralmente tem uma conexão, puxa tudo. O Bolsonaro indo, puxaria todo mundo. Seria dificuldade de fatiar isso. Iria todo mundo para lá. Qual é a diferença do ponto de vista prático de julgar isso no pleno ou julgar isso na turma? Com o maior número de ministros no pleno, o julgamento demora um pouco mais, né? Que momento esse julgamento pode demorar? Em 2 momentos, tá? Primeiro, é o recebimento da denúncia. O que vai acontecer agora? Explicando um pouco o trâmite, tá? Os acusados vão ser intimados, citados, para apresentar uma defesa preliminar, que é uma defesa bastante burocrática, e aí é feita uma sessão no Supremo Tribunal Federal de recebimento da denúncia. Eles vão verificar os requisitos para se receber uma denúncia, se a denúncia está formalmente em ordem. Tá? Isso passa por uma sessão de julgamento. Se a sessão for na turma, como são menos ministros, tende a ser uma sessão bem rápida, até porque isso é bem protocolar, esse recebimento de denúncia. Se for no pleno, vai demorar um pouco mais, porque tem mais gente analisando. Então, depois desse recebimento, o que vai acontecer? A gente efetivamente pode chamar Bolsonaro e os outros 7 de réus. Aí eles terão um prazo para oferecer aí uma defesa um pouco mais completa, sendo uma resposta à acusação, que é nesse momento que eles vão arrolar as testemunhas e pedir provas que eles querem produzir. A partir, então, dessa segunda análise, vai ser feita um cronograma de audiências, que aí está o ponto bem importante para a gente projetar tempo de julgamento, né? Hoje eu fui questionado por vários colegas jornalistas quanto tempo vai demorar esse processo. Gente, nem com bola de cristal eu poderia dizer. Eu vou dar aqui um palpite pela minha experiência em ações penais de grande complexidade e ações penais originárias do Supremo. Eu acho que em 2025 não acaba. Acho muito pouco provável conseguir tocar esse processo até o final de 2025. Porque tem prazos que o ministro Alexandre de Moraes, por mais que ele vai imprimir uma velocidade gigantesca e tamanha nesse processo, tem prazos que ele tem que cumprir. E se as defesas arrolarem centenas de testemunhas, e elas podem arrolar, a lei permite isso, ele vai ter que ouvir essas testemunhas. É muito difícil sustentar um indeferimento de oitiva de testemunho. Ele não faria isso correndo o risco de cavar o que a gente chama de uma nulidade. Então, é um trâmite que demora, né? Por mais que ele tenha vários juízes instrutores ali para fazer essas audiências, isso demora. Então, depois dessas audiências, primeiro, audiência de testemunha de acusação, depois testemunha de defesa, por último, interrogatório. Terminou isso, a gente terminou a fase de instrução processual, que a gente chama. Aí as defesas apresentam, de fato, a defesa final. A acusação vai lá e apresenta uma peça de acusação, a defesa vai e apresenta uma peça de defesa e o processo vai para a sentença. Neste momento de julgar é que a gente tem, de novo, aí a reunião dos ministros e ministra para dar o veredito, culpado ou não, e qual pena eles vão ser condenados. Aí, de novo, a gente pode ter uma diferença de duração se o caso estiver na turma ou se o caso estiver no pleno. Isso aí. Perfeito, explicação super didática. Muito didática, importante para a gente. Eu acho que tem uma diferença de placar também. No pleno, o óbvio é dar 9-2. E na turma, 5-0. Pelo repertório dos ministros, que a gente conhece. Pode jogar no bicho já, Chico. Já tô nessa. Doutor Augusto, quero muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, é um prazer recebê-lo sempre. Até uma próxima. Obrigado, doutor. Obrigado, querido. Boa semana a vocês. Tchau, tchau. Conversamos com o advogado Augusto de Arruda Botelho aqui. Eu queria trazer uma outra notícia sobre o Supremo a respeito do caso do ex-deputado Rubens Paiva. É muito importante também hoje, porque o STF formou maioria para dar andamento aos processos que dizem respeito à morte, né? A causa da morte do Rubens Paiva e também de outras 2 vítimas da ditadura militar. A gente está vendo aí na tela
E para julgar o caso, o Supremo vai adotar a repercussão geral, que é quando a decisão tomada, né, no caso, pode influenciar em outros que são semelhantes, ou seja, é muito importante para outras famílias, né, que têm vítimas da ditadura militar. E aí eu acho que vale muito a pena a gente puxar aqui a conversa que a gente vai ter na semana que vem, né, Demore, no dia 25 de fevereiro. Né? Semana que vem a gente vai ter exclusivo, ao vivo, gratuito. Então eu já vou deixar a dica aqui, porque depois que acontece, muita gente, não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Esqueci, não fiz, onde é que dá para rever? Geralmente não dá para rever. Um evento vai ser o lançamento do livro da Juliana Dalpiva, que está investigando o caso Rubens Paiva há anos, que teve acesso aos documentos do DOPS, que estavam principalmente no Arquivo Público do Rio de Janeiro, que ninguém tinha olhado. Ela foi lá, pegou os documentos depois que a Dilma, lembram lá atrás, liberou acesso aos documentos, né? Se eu não me engano, 2016, uma coisa assim, um pouco antes. Lançamento desse livro sobre o caso Rubens Paiva e uma entrevista exclusiva, inédita, emocionante com a família Rubens Paiva, com o irmão e com a família Rubens Paiva na casa deles, aqui em São Paulo. A gente fez esse evento, vai trazer o lançamento do livro, vai trazer a entrevista, vai fazer um debate ao vivo aqui no estúdio. Então, olha só, para você garantir o seu assento virtual, já é quase um dos eventos do ICL que tem recorde de inscritos. A gente vai chegar aí, talvez, aí no top 4, top 5, se não vai para o top 3 de eventos do ICL com recorde de inscritos. A gente já vai aí passar, muito possivelmente passar de 100 mil inscrições essa semana de pessoas que já estão esperando para assistir o evento. Vai ser um sucesso absoluto, Rodrigo. Não, e é na véspera, faltando alguns dias para o Oscar. Exatamente. Na semana do Oscar. Faremos cobertura do Oscar aqui no ICL também. Faremos também. Eu até queria trazer informação sobre isso. Então, só para fechar aqui, ó, icln2.com.br, você pode apontar o seu celular para a tela, também tem o QR Code, icln2.com.br, abra uma aba do seu navegador agora, você precisa colocar um e-mail, apertar um botão, leva 3 segundos, é só isso, porque a gente avisa vocês por e-mail, muita gente esquece, não, depois eu lembro, tal, não sei o quê, não deixa para depois, icln2.com.br, vai ser um dos eventos do ano aqui no ICL. Bom, aliás, para quem assiste pela TV, tem um QR Code na tela também, é só apontar o celular para poder Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, né? Os filhos do ex-deputado Rubens. Os filhos de Rubens e de Eunice, que aparecem no filme. Que estão lá. O Marcelo, ele é o que escreveu o livro que deu origem ao filme, e aí eu puxo o Oscar, que a gente vai ter cobertura aqui no ICL no dia 2 de março, que olha, é um domingo. Como eu falei ontem, chance de ver o Oscar por um canal que não compactuou com a ditadura. Exatamente. Já começa por aí. Exatamente. Sabe, você vai ver em canal por aí que todos estavam ocultando, de certa forma, o cadáver do Rubens Paiva. Perfeito, Chico. Uma excelente observação. Então a gente vai fazer a nossa aqui. O William De Luca estará apresentando. Sim. Pô, tá muito espero que ele não fale assim. Lembra como é que era a comentarista, a atriz que dizia, eu prefiro não comentar. Eu não tenho comentário sobre isso. Se ele quiser, eu posso fazer esse papel. Você vir aqui e falar, não assisti nenhum, não tenho nada para comentar. Eu vou assistir lá do bloco, assim, mas vou assistir a cobertura aqui pelo ICL. Aliás, antes da gente fechar o bloco aqui, Rubens Paiva, a gente tem um trecho inédito, exclusivo dessa entrevista. Vamos lá assistir, bora. Vamos lá, bora. Quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu livro, uma coisa que me chamou muita atenção foi o tempo que durou a mentira do Exército sobre ele ter fugido. Aquela mentira que foi o começo do luto dela. Ela começou a enterrar o marido ali, porque não fazia o menor sentido aquela mentira. Absurdo aquela mentira de que ele teria sido resgatado pelos seus companheiros da VPR. O ex-presidente da República chegou a dizer que ele foi assassinado por elementos da VPR porque ele tinha dito demais na tortura. Quer dizer, mais uma humilhação de que o Bolsonaro é capaz de fazer a história brasileira, né? Mais um tiro no nosso coração. Mas todo mundo ele sacou, porque todo mundo sabia o método do Exército de fazer coisas clandestinas, como o desaparecimento político. Excelente. Sem sacanagem, arrepiei aqui. Real mesmo. A canalice do Bolsonaro. Cara, assim, é um canalha de completo, né? Tem que ir pra cadeia por muita coisa. Qualquer tempo de pena pro Bolsonaro é pouco. É pouco. O que ele já fez? Aprontou muito, foi muita canalice. Aquela exaltação ao coronel Ustra,
No dia do impeachment. Da Dilma, sabe? Esse cara merece... Lembrando que ele cuspiu no busto do Rubens Paiva também, na presença teve essa do neto atitude dele. também. Doideira. Demore, assim me despeço de você, obrigado. meu querido. Não vou esconder Muito que eu estou obrigada. muito cansado, então Estamos todos exaustos. Parabéns pela cobertura. O programa está Para espetacular. nós, né? Para nós nós. todos. Esse time Iremos é muito adiante forte. aqui. Obrigado. Valeu. Seguimos Obrigado, adiante. Beijo para você. Obrigado, Chico querido. A gente vai continuar falando da denúncia da PGR agora com o doutor professor Valber Agra, nosso querido Valber aqui no ICL junto com a gente. E eu já queria aproveitar e puxar com ele, porque o Arruda Botelho, né, doutor Arruda Botelho, disse pra gente que não acreditava que o julgamento no STF se encerraria em 2025. Eu já quero perguntar para o doutor Valber Agra, para o professor, se ele concorda ou se ele diverge. Professor, muito boa noite, sempre um prazer receber aqui o senhor com a gente. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a Chico, boa noite a Rodrigo, a Gabi. E olhe que Gabi, teoricamente, gosta de mim e me vem com uma pergunta dessa. Eu não sou justamente por isso, pitoniza. Eu não sou pitoniza, mas com esse cerco da direita, estovar o processo seria causar um chafurdunço, uma palavra bem nordestina, num ato processual que deve ser seguido. Então, não acredito que o ministro vá, como é que eu posso dizer, dar vazão a uma velocidade inaudita, porque os prazos têm que ser o quê? Rigorosamente cumpridos. Então, tudo indica que não será bem claro este ano. Eu prevejo que será no início do próximo ano. Agora, não se dá para dizer vai ser rápido ou não, porque não é uma vontade, não é um ato volitivo. Tem que se cumprir garantias processuais. Por quê? Porque, ao contrário deles que queriam dar um golpe de Estado, um democrata cumpre a lei. Então, essa lei é uma lei que deve ser cumprida. Doutor Valber Agra, um prazer mais uma vez falar com o senhor. Lembrando sempre que o senhor foi responsável pela ação que tornou o Bolsonaro inelegível na questão eleitoral. As duas, né? Foram duas ações, exatamente. Olha, acho que subiram os balõezinhos aqui na transmissão. Eu tô sentindo o clima, né? Subiu da Elô também. Porque acho que as pessoas estão comemorando. Estão conectados aí. Finalmente saiu a denúncia contra o Jair Bolsonaro. Mas outra questão que eu queria trazer, até trazer a matéria aqui da Mônica Bergamo, que a gente não teve tempo de colocar na tela quando estava falando com o convidado anterior, em que a Mônica Bergamo levanta esta questão. Ministros do STF criticam Alexandre de Moraes e querem julgar Bolsonaro no plenário da corte. A gente já explicou aqui que a princípio vai ser na primeira turma, é a regra que está valendo hoje. Mas eu até posso imaginar quem é que está reclamando. Eu acho que é um tal de Gilmar Mendes. Mas eu queria ouvir o doutor Valber Agra. Vai ser na primeira turma ou vai puxar para o plenário? E o que o senhor acha que deveria acontecer e o que vai acontecer? Apenas perguntas fáceis para o doutor Valber hoje. Olha, eu acho que esse nome não pode ser imputado, não. Os nomes seriam outros. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Por lei, o julgamento cabe à primeira turma. Houve uma modificação, como bem o doutor Botelho falou, e isso a gente não tem mais nem o que discutir. Agora, se eu quisesse dar uma maior legitimidade a este processo, eu faria ele no plenário. Ocorre que, se eu fizer no plenário, eu vou parar o STF, que já está assoberbado de trabalho por 8 meses. Então, funcionalmente, pelo funcionamento do STF, esse caso deve ser julgado como manda a lei, ou seja, não se está quebrando a lei, deve-se seguir a lei. Nós estamos, volto pela segunda vez, num Estado democrático de direito, seguir que a competência é da primeira turma. Perfeito. Chico. Doutor Valber Agra, prazer voltar a falar contigo. Eu vou fazer mais uma pergunta para a pitonisa, no caso, né? Que é em relação ao tamanho da pena. Opa! Que o máximo é mais uma difícil, tem que consultar o oráculo. Então, o cálculo da pena, a pena máxima seria 36 anos, né? 34, 36. Pelo seu conhecimento, pelo seu repertório, estudos, o que seria razoável
nesse caso específico, quantos para o ex-presidente, especificamente? Olha, tem 5 crimes. Que é colocado penal, como líder do grupo. Como presidente, seguindo o artigo 59 do Código Penal, os seus antecedentes, ou seja, as circunstâncias do crime, elas tendem a levar a pena para cima. Mas o presidente é réu primário. As provas, elas são abissais? São abissais. Depois eu quero falar até da minuta. Mas nós temos aí todo um sistema que diz que o dolo é bem claro. Então, tende-se a ser a mediana acima. Quanto será essa mediana acima? Aí eu queria acertar a cena acumulada, a cena da virada. Muito bom. Doutor Valber, eu queria aproveitar aqui, mudando um pouco, não falando da denúncia da PGR, mas sim a respeito da delação do Mauro Cid, que veio à tona hoje, né, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem informação a respeito da delação de que o Mauro Cid tinha afirmado que recebeu dinheiro numa caixa de vinho a respeito do Braga Neto, ele está falando, né, nesse caso. Só que num primeiro momento, o Cid blindou o ex-ministro da Casa Civil e omitiu o nome dele nos primeiros depoimentos. E aí agora a delação foi toda divulgada, né? Então a gente sabe porque o Mauro Cid alegou ter um respeito pela hierarquia. Então, vamos trazer aqui o trecho do Mauro Cid, a gente vai colocar aqui na tela. Não por causa disso efetivamente, mas pelo respeito que a gente tem com uma autoridade, um general 4 estrelas, que às vezes é muito caro, dosa muitas palavras para evitar estar acusando ou falando de uma autoridade. Ainda mais um general 4 estrelas. Mais diretamente por causa dessa situação, não. Mas pelo íntimo interno do ethos militar. Aqui ele está explicando, né, aqui os motivos dele ter omitido. E houve, né, várias idas e vindas do Mauro Cid. Eu queria ouvir a avaliação do Dr. Valber Agra a respeito se haveria consequências por conta dessas idas e vindas na delação do Mauro Cid. Né? Olha só, me desculpem, mas eu acho que vocês dão muito enfoque à delação do Mauro Cid. A delação é uma das provas que, volto a dizer, pululantes no processo. Era algo sistêmico. Antes vocês falaram, não, ó, a data começou em 21, aí citaram a data. Não, ele já tinha começado a campanha em 2020 contra as urnas eletrônicas, muito antes, em várias vezes. Abertamente, ou seja, quando vocês falaram essa data, esse marco temporal ele serve para você ter uma certa precisão, mas muito antes ele vinha fazendo isso. Então, a delação, ela significa o quê? Significa que você tem mais uma prova que é corroborada por tantas outras lá aí dentro do processo. Por quê? Esse dinheiro serve para dizer o quê? Algo que na denúncia não fora muito especificada, porque faltou material e ele tem, obviamente, uma robustez incrível. Quem financiou isto? Quem pagou os quilos pretos? Quem foi o financiamento? E aí esse dinheiro para o Braga Neto já deixa bem claro que é uma da parcela de quem fez isso. Mas, ora, vamos tirar isso como marco, como nexo causal. Por quê? Porque as provas não são uma nem duas. Quando se fala da minuta do golpe, quando eu coloquei isso lá atrás, quando nós estávamos fazendo a ação, nos depoimentos já ficou claro que o presidente sabia. No depoimento da AGE dos embaixadores. Houve 5 depoimentos onde era bem claro. Aí perguntavam, onde é que está aí? Onde é que tá a minuta do golpe? Está aí no palácio, todos sabem. Isso foi uma testemunha. Está aí no palácio, todos sabem. Isso é uma prova. Uma prova por quê? Dado uma prestação de juramento à justiça e de forma bem clara. Então, se eu olho o ato das vivandeiras nos quartéis, se eu olho os atos da eleição, os atos anteriores à eleição, eu não tenho nem dúvida que é algo sistemático e pululante no acervo probatório. Muito bem. Importante isso, né? Aqui no começo do programa a gente tentou estabelecer como uma denúncia do
procurador, né, não fala especificamente do 8 de janeiro. Ele estabelece um projeto e um processo em que o golpe se organizou e dá vários marcos, né, cita algumas datas e cita alguns documentos, como a gente falou aqui mais cedo, né, Chico? Um golpe impresso e auditável. A minuta, por exemplo, eles imprimiram e a gente pode até auditar, como eles tanto queriam em relação ao voto impresso. Mas deram um golpe que ficou impresso e auditável e por isso que estão sendo julgados. Exatamente. E há, desde 2019, como o doutor Valber falou, a ideia de um projeto autoritário que no mínimo, ia permanecer no poder. A ideia era, no mínimo, permanecer. A eleição era nada no caminho. Não era só em relação à eleição. Foi em relação ao trato com os servidores públicos, com as universidades, com as minorias. Então, isso era bem claro e bem específico. Não é que foi se revelando agora. Isso é um projeto, como Chico falou, autoritário, mas não só autoritário, despótico e inconstitucional. Porque eu posso ser autoritário seguindo as regras. Ele foi autoritário descumprindo as regras de forma muito clara. Veja o que aconteceu do genocídio da pandemia. Sim. Muito bom. Perfeito. Professor Valber Agra, sempre um prazer receber o senhor por aqui. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, doutor. Obrigado. Para mim foi um prazer e uma honra, como sempre. Um abraço a todos e a todas. Boa noite. A nossa, né? Contar com a avaliação aqui, as análises do professor Valber Agra no momento tão importante como esse. Sim, não, muito firme ali. Com muita objetividade também. É isso aí. E dizendo para nós, jornalistas, né? Não fiquem tão fixados na delação do Mauro às vezes a gente cai. E é uma armadilha jogada pela própria defesa do Bolsonaro. Sim. Os filhos dele falaram hoje, uma delação de um cara que vai lá, vem cá. Olha, não era só isso. Não é só a delação. Isso aí. Agora a gente tem provocação histórica com o também professor Lindenér Paredes. Sim. O tema de hoje é os desclassificados do ouro, as Minas Gerais do século XVIII. Muito bom, hein? Convidado a Laura de Melo e Souza, é um clássico da historiografia brasileira, viu? É um clássico da historiografia. Essa é nome e é nome grande. Esse aí é para encher a cuca, né? Entre outras coisas, né? Ela tem toda uma carreira e tal, mas ela é filha do Antônio Cândido. Sim, sim. Excelente, Laura. Excelente. Também um grande intelectual. Também. Né? E ela também, grandíssima intelectual. Excelente. Vamos nessa então, porque a gente vai ter muito trabalho aqui pela frente, viu, gente? Nos próximos dias a gente vai ter muita novidade do desenrolar dessa história. Bora lá então? Boa noite, Chico Sá, Viviane, a todos que nos acompanham. Até amanhã. Até amanhã. Oi, pessoal. A gente acabou de gravar aqui com a Vera Paiva e o Marcelo Rubens Paiva. Esperamos vocês num encontro exclusivo, inédito, com muita informação importante sobre o filme Ainda Estou Aqui, sobre toda a história do Rubens Paiva e da Eunice Paiva. Não pode perder, porque não vai ter replay. A gente espera vocês lá.